Boa noite, vamos chegando para mais um Clube do Livro. Esse livro que tem marcado a vida de muita gente por aqui, tem contribuído para um desligamento de relacionamentos abusivos, um relacionamento manipulador. E aí me fala, né, você que tá chegando aí, você tá me ouvindo bem? Você tá me vendo bem? E me conta se você já é uma pessoa que, nesses capítulos todos que a gente tem estudado até agora, nós estamos no 12º capítulo, você identifica ou já identificou que você em algum momento da vida foi codependente, e se você vive essa codependência, se você de certa forma nutre um relacionamento de que temos aprisionamentos. Ninguém é livre na codependência. Ninguém é. É sempre alguém preso em alguém. Alguém que manda em alguém. Alguém que manipula alguém. E isso é muito triste, porque quando a gente pensa na autoestima da pessoa, nós todos nascemos com uma autoestima elevada. Todos nós. E aí, às vezes a gente nasce numa família super protetora, e essa família super protetora, ela tira de nós essa capacidade de se expressar, de se mostrar, de evoluir. E muitas vezes a gente nasce numa família muito crítica, hipercrítica, que as pessoas criticam a gente o tempo todo, manda consertar, fecha a perna e senta assim, não sei o que, bota a mão aqui, e aí você vai perdendo a sua autoestima. O que é autoestima? É aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu me vejo só na beleza? Não. Aquilo que eu vejo sobre mim quanto profissional, quanto organização, quanto autocuidado, quanto autorrespeito. A autoestima, ela tá vinculada com a área psíquica, emocional, física, toda ela. E aí, porque eu tenho alguém que me castra tanto e domina tanto a minha forma de ser, eu acabo perdendo isso. E aí a gente começa a ser vulnerável a relacionamentos que nos aprisionam. E aí eu estava conversando com uma cliente ontem, que ela estava falando exatamente isso. Eu deixei de ser uma pessoa que pensava, que questionava, que falava, que expunha minhas ideias para caber no mundo de alguém. E assim, uma pessoa que tem essa pretensão, né, de te manipular, de te conduzir porque ela quer, que é uma manipulação, ela é uma pessoa que está muito atenta a você. Cada informação que você oferece a essa pessoa, é uma arma para esse sujeito. Sujeita também, né? Porque às vezes a gente não é codependente no relacionamento, mas a nossa mãe fala assim: ah, sim, você tá largando filho, largando trabalho para poder ir ver sua mãe. E muitas das vezes acaba que é só uma manipulação da mãe. Uma vez eu presenciei isso, eu tinha 13 anos. Uma moça de 40 e poucos anos, ela ia casar. E aí ela já tinha namorado algumas pessoas, o relacionamento acabava por influência da família. E aí ela foi no cartório da entrada no casamento. Aí a mãe no carro, e eu tava nesse carro. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei, mas o que houve, gente? O que aconteceu? Eu falando assim, a moça parou tudo e aí voltou pra casa com a mãe. Não deu continuidade à questão do casamento. Esse rapaz foi persistente, valente, comprometido e acabou que foi fiel ao que ele acreditava e acabou casando com ela alguns anos depois. Mas porque ele era muito valente. Porque tantas vezes aquela senhora, ai, não faz isso, você vai me abandonar, sabe? Isso é manipulação. E o Bert Hellinger, ele vai dizer assim, ó, cuidado com as vítimas, elas são perigosas. Porque assim, a pessoa que se vitimiza, que manipula pelo, ai,
tô desmaiando, não tô bem, vem aqui, fica comigo, não me deixa sozinha, porque ninguém cuida de mim. Essa pessoa, ela é perigosa. Porque ela pode, se ela não conseguir o que ela quer, ela pode ser tomada de uma tremenda raiva e atacar o outro. Acho que nunca vou ser feliz em um relacionamento. Olha, o Henry Ford vai dizer que se você acha que você pode ou você acha que você não pode, das duas formas você tá certo. Então, se você acha que você pode, você vai se abrir, você vai investir em autoconhecimento, você vai mudar os ambientes que você encontrou esse ser humano que te fazia mal, esses seres humanos que te fizeram mal. E aí você vai estar aberta para o novo. Então, você vai encontrar, porque quem busca, encontra. Agora, se você acha que você não pode, você vai ficar sentada na cadeira de balanço, esperando, ou não esperando também. Então, é muito complexo essa coisa de que não é pra mim. Será que não é pra você? Questione-se, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre aprender a arte da aceitação. Aprenda a arte da aceitação. Eu não sei se você leu o capítulo, mas eu quero dizer pra você que muitas coisas aqui a gente vai precisar aplicar na nossa vida para que a gente amplie o nosso olhar. E hoje mesmo de manhã, eu coloquei alguma coisa sobre aceitação ontem no Stories do Instagram, não, do WhatsApp. Aí alguém foi e me mandou, acordei de manhã, tinha uma mensagem lá, mas aceitar tudo, aceitar quem me faz mal, aceitar quem manda em mim, aceitar, não é aceitar tudo, não. E hoje nesse livro a gente vai ver. Mas é você entender e talvez aceitar que aquela pessoa, com você não existe outra forma de se relacionar. E por isso, você precisa seguir a sua vida. Porque existem relacionamentos que você consegue fazer novos acordos, colocar novas regras, a pessoa aceita. Ela vai aceitar, vai querer caminhar com você. Agora, existe um relacionamento que a pessoa não quer. Se não for do jeito dela, ela não quer. E eu já atendi gente assim. A pessoa falar pra mim, olha, sempre foi assim, agora ela quer mudar, eu não quero. Entende? Oi, boa noite. Minha mãe tem 82 anos. Somos em 3 filhas e cuidamos dela. Ela quase não anda. E tudo que fazemos para ela diz que está ruim, principalmente os alimentos. É interessante isso, porque assim, a gente tem que cuidar para nós não ficarmos assim. Lembra que o tema hoje é aceitação? Essa pessoa é desse jeito. É o que ela pode dar. Com 82 anos ela vai mudar? Não sei. Pode ser um milagre, uma clareza de mente e ela decida mudar. Mas quem tem que mudar somos nós. Não é porque a gente tem que estar cuidando que a gente vai estar no formato resiliente, né? Entregue em sacrifício. Não é isso. Você vai lá, você vai cuidar, você vai fazer o melhor, você vai entregar para ela. Ela vai comer, você vai saber que ela vai reclamar e você sai de perto. Em alguns momentos é sair de perto. Para você não se estressar, para você não gritar, para você não ficar brava, para você não se sentir ofendida. Então faz o que tem que fazer e circula. Não fica muito tempo não, porque uma pessoa negativa ela contamina 4 quarteirões, ok? A psicologia positiva que diz isso. Reverbera a negatividade. Se você ficar muito perto, daqui a pouco você vai estar igual. Então assim, ela dá o que ela pode. E você, o que pode? Dê o seu melhor, entende? Você pode dar o melhor. Vamos lá, a aceitação da realidade é desejável e incentivada pela maioria das pessoas sãs. Ó, eu tenho um postzinho aqui no Instagram que eu coloquei assim, a aceitação, está chovendo, ok. Não aceitação, a pessoa vai falar assim, ai que saco, não gosto de chuva, não suporto chuva, não trouxe guarda-chuva porque odeio chuva, porque eu queria mesmo que tivesse sol. Cara, tá chovendo, ok, tá chovendo. Eu posso botar minha opinião sobre a chuva? Posso. Mas o que a minha opinião sobre a chuva vai me dar? Nada. Então, assim, falar muito sobre algo é reclamar. E reclamar significa clamar 2 vezes. Então, quanto mais eu clamo por aquilo, mais aquilo me aparece. Não tem aquele ditado que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Exatamente isso.
Porque você fica clamando, reclamando, pedindo bis, ok? Vamos lá. E aí, pessoas sãs trabalham a questão da aceitação. Trabalho com uma terapia que é aceitação e compromisso. E a gente trabalha com várias coisas, depressão, ansiedade, TEPT, para a pessoa aceitar aquilo que lhe acontece. Ficar lá, porque eu não gosto dessa garrafa, que essa garrafa é azul, porque a garrafa é azul, porque eu não gosto de garrafa azul, porque a garrafa azul me ofende, porque, cara, a garrafa é azul. O que você pode fazer é ir lá e comprar uma branca, uma cinza, mas a garrafa vai continuar sendo azul. Então, para ter sanidade, você vai precisar trabalhar com aceitação, inclusive aceitar que sua mãe é tóxica, aceitar que seu marido pratica violência verbal com você, porque não adianta, não, eu tô doido, ele é bom pra mim. Não, ele é bom, eu que vejo. Aí ele grita com você, você chora e fica assim, não, ele é bom. Ele é bom, não, ele é bom, ele é sempre bom, mas nesse momento ele tá nervoso. E aí a gente trabalha com a negação e a gente vai falar muito sobre isso hoje, tá? O objetivo de muitas terapias, como deveria ser, o objetivo de muitas terapias, como deveria ser, aceitar. E aí a gente vai trabalhar com lá no capítulo 4, né? Aqui no capítulo 4, a gente já falou sobre aceitação. E era a oração da resiliência, lembra disso? Vou repetir. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos repetir, ó. Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso mudar e sabedoria para distinguir entre elas. Lá no capítulo 4 do nosso livro Codependência Nunca Mais, que a gente hoje está no 12º capítulo, a gente leu isso. A capacidade de aceitar as coisas que a gente não pode mudar. E olhar para aquelas que a gente pode mudar e fazer a mudança. E equilíbrio entre as duas. Saber distinguir entre as coisas, ok? E uma coisa que a gente não consegue mudar são as pessoas. Não consegue. Você pode fazer o que você quiser. Até eu falei com uma cliente ontem, que ela me entrou em contato comigo e falou assim, eu queria fazer a terapia, mas eu queria saber se vai dar resultado, se você vai trazer o que eu preciso. Eu falei, olha, eu não vendo, trago a pessoa amada em 3 dias. Mas eu vou estar 50% comprometida com o seu processo. Você também vai estar? Eu tô aqui preparada, que estudei, que fiz os cursos necessários para contribuir. E você? Vai vir aberta pro seu processo? Vai se esvaziar para fazer o que precisa ser feito? Se você decidir, é isso. Então, não coloca para o outro, né, a sua parte que lhe cabe. Tem aquela música, né? Qual a parte que te cabe neste latifúndio? Qual é a parte que cabe na sua vida? Freud vai dizer assim, ó. Qual é a sua parte no mal que você tanto reclama? E a gente tem que saber qual é a nossa parte ali naquele mal que a gente reclama. Porque será que tudo que você reclama é só do outro? Será que é só do outro? Só o outro. O outro que tem que mudar, o outro que tem que fazer, o outro que tem que melhorar, o outro é o outro? A gente tem que pensar nisso, ok? Vamos lá. Aceitação traz paz. Principalmente quando você olha, ó, esse grampeador aqui, eu não gosto dele. Vou tirar ele daqui e vou botar outro. Pronto. É isso. Não gosto desse grampeador, é feio. Tá velhinho comigo já, tá enferrujando um cadinho. Não quero mais. Eu aceitei. Disse que ia botar outro. Fui na gaveta e peguei outro. Pronto. Não me incomoda mais. Me trouxe paz. Frequentemente é a virada para a mudança. E também muito mais fácil dizer do que fazer. Às vezes a gente fica, ó. Vou fazer, vou criar, vou. E o tempo passa e você continua falando. E você não faz nenhuma mudança para aquilo que você quer realizar. Então, avalie-se, porque é muito mais fácil dizer do que fazer. Já tinha aquele ditado lá que dizia, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E aí, por quê? Porque é fácil falar, até papagaio fala. Bem treinado, ele fala, ele xinga, ele canta. Entende? Então, assim, a gente precisa olhar pra gente e falar assim, o que eu vou fazer pra mudar? As pessoas
não apenas os codependentes enfrentam cada dia a perspectiva de aceitar ou rejeitar a realidade daquele dia, em particular, e de suas circunstâncias presentes. A gente vai ter esse desafio de aceitar ou não aceitar, de ver a realidade, de colocar as nossas expectativas e misturar o que eu acho, que eu acredito com o que realmente aconteceu. E aí, o que é a realidade? Fato e mais interpretação é igual à realidade. Eu tenho fato. O fato é o grampeador tá enferrujado. A interpretação, não quero ele na minha mesa, tá feio. E aí, qual é a realidade? Eu vou ficar com ele aqui reclamando, eu vou tirar. Então, fato versus interpretação vira uma realidade. Então, assim, uma pessoa... Eu trabalho em escola e, às vezes, no conselho de classe, aqueles alunos difíceis, um professor passa para o outro. Ah, porque esse aluno é difícil, esse aluno não sei o quê, esse aluno... e aí o outro recebe com esse peso, com essa carga. E eu falava assim, gente, vamos receber a pessoa. Não vamos receber o discurso da pessoa. Porque se a pessoa chega pra mim e eu trato ela mal, como que ela vai reagir ao tratamento ruim que eu tô dando a ela? Ela vai corresponder a isso. Até porque nós somos neurônio espelho. Então, se eu grito, a tendência é que você do outro lado também grite. Se eu bato na mesa, você vai ficar nervoso. O que houve com ela? Então, assim, igual o filho. Às vezes a gente olha, porque ele é uma peste. Ele é terrível. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente. Olha, sua filha é linda. Não faz isso. Não faz isso dizer ela é terrível. Ela é horrível. É difícil estar com ela. Não, é sua filha. Menina tem um aninho. 1 ano e 3 meses. Falei, não faz isso não. Bichinha pequenininha tá aí, ó. Começa a dar amor a ela, acolhimento. E aí eu tava estudando sobre o trauma, não tem nada a ver com isso, né? Mas eu vou falar, porque tá aqui. Eu tava estudando hoje sobre o trauma. Estou preparando uma aula sobre isso. E eu tava falando exatamente sobre isso, né? Que o trauma, ele vem quando uma necessidade nossa não é suprida. E aí, o que acontece quando uma necessidade nossa não é suprida? A gente fica travado. E os traumas, eu coloquei aqui a relação. Ele vem de origem da família, origem do histórico da família, origem do trabalho, origem de bullying na escola, de acidentes que às vezes a gente vê na TV, na televisão, a gente vive aquele momento. A nossa mente entra ali e pronto. Daqui a pouquinho você tá com medo de sair de casa, daqui a pouquinho você não quer mais vínculo com ninguém, daqui a pouquinho... E aí, ó, o método de cura dos transtornos psíquicos, a mágoa, é a vinculação. A gente precisa de vínculo seguro. A gente precisa de relacionamentos seguros. Isso não é codependência, isso é construção de relacionamento. E aí, uma cliente, a que eu estava atendendo antes agora de vir, ela estava falando isso. Eu sou quase uma codependente do meu marido. E eu falei assim, mas isso é ruim, é bom? Ela não, é uma construção. E eu vejo isso. O problema da codependência tóxica é quando você só pensa se o outro pensar, só come se o outro comer, só veste se o outro vestir, só faz se o outro dizer sim pra você. E fica nutrindo um relacionamento que te prende. Isso é o ruim da codependência. Viver no caos, porque a gente está olhando aqui pessoas que são casadas com homens alcoólicos, drogadictos, tem amante na rua, que mente muito, que é envolvido com trambique, que grita com você e é abusivo, fisicamente, psicologicamente, sexualmente, e você não consegue dar um fim a esse relacionamento. A gente está falando aqui da codependência disfuncional. E aí eu não chamo nem de codependência funcional, falo de vínculo seguro. Os nossos relacionamentos precisam ter vínculos seguros. E me fala aqui, você que está comigo, seu relacionamento é um vínculo seguro ou é uma codependência? Vamos lá, hoje tive uma crise de ansiedade muito forte. Quase não saí do lugar, tive medo. Perco sono todo dia, pela madrugada. Já perdi 3 quilos. Tô triste com isso. E aí, Jane... É Jane, né? Jane. É importante você buscar o seu autocuidado. Aqui a gente está estudando um livro que a gente está indo a fundo nos processos
mas a gente precisa fazer esse movimento pra gente. O que está acontecendo? Quais são esses gatilhos que estão disparando para eu voltar para esse caos emocional? O que está acontecendo comigo? Isso é fundamentalmente importante para quê? Para você se reconstruir. A gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue ressignificar. E a gente tem várias técnicas para fazer isso. Nossas circunstâncias presentes incluem quem somos, onde moramos, com quem moramos ou não moramos, onde trabalhamos, nosso meio de transporte, quanto dinheiro temos, quais são nossas responsabilidades, o que faremos para nos divertir e qualquer problema que surgir. Nós somos um apunhado de coisas. E tudo aqui tem a ver com relacionamentos. O Viktor Frankl vai dizer no livro Em Busca de Sentido que as pessoas no campo de concentração que viviam melhor em meio ao caos, em meio aos gritos dos capos, a condição da SS, eram aqueles que tinham repertório dentro de si, boa leitura, música, boas conversas, frequentavam ao teatro e tinham momentos de lazer. Essas pessoas eram as que mais sobreviviam ao caos no campo de concentração. Então, hashtag fica a dica, amplie o seu repertório, tá? Em certos dias é fácil aceitar essas circunstâncias. Tem dia que, patati patatá, tô ótima. Acontece naturalmente. Nosso cabelo está ajeitoso, nossos filhos se comportam bem, o chefe está de bom humor, estamos bem com dinheiro, a casa está limpa, o carro funcionando, gostamos do nosso cônjuge ou amante, sabemos o que esperar e o que esperamos é aceitável. Tudo bem. Em alguns dias, contudo, as coisas podem não correr tão bem. O freio do carro dá defeito, o teto pinga, o emprego não está bem, nosso cônjuge ou amante diz que não nos ama mais, algo aconteceu, temos um problema, está tudo diferente. Aí a gente vem para a não aceitação. E a gente começa a reclamar. As circunstâncias foram alteradas e temos que aceitar uma nova situação. Podemos inicialmente reagir negando ou resistindo à mudança, ao problema ou à perda. Queremos que as coisas fiquem do jeito que estavam. Queremos que o problema seja resolvido rapidamente. Queremos sentir-nos confortável de novo. Queremos saber o que esperar. Previsibilidade. Não estamos em paz com a realidade. É desconcertante. Perdemos nosso equilíbrio temporário. Isso aqui é quando as coisas não saem, quando as coisas saem do nosso controle e a gente não aceita. A gente começa a negar, reagir contra, igual uma criança birrenta que bate a barriguinha no chão e fica lá, batendo. Não quero, não vou. Nosso adulto vai lá para baixo, ficar distante da gente, porque a nossa criança tomou conta de nós. Os codependentes, e quando eu falo nós, é nós mesmos, tá? Porque eu preciso cuidar, tratar, trabalhar e me vigiar. Porque senão ir para a criança é muito confortável. Só que ficar na criança fazendo pirraça é a vítima. Você não mudou nada. Você só chorou, fez barulho e chamou atenção. O que você mudou? Nada. Você não teve uma atitude, você não teve uma ação, você não contrariou a realidade, você está ali no mesmo lugar. Ok? Os codependentes nunca sabem o que esperar. Principalmente se temos um relacionamento íntimo com um alcoólico, viciado em drogas, criminoso, jogador ou qualquer outras pessoas com problema sério ou um distúrbio compulsivo. Somos bombardeados com problemas, perdas e mudanças. Deparamos-nos com janelas quebradas, encontros não cumpridos, promessas falsas, mentiras deslavadas. Perdemos a segurança financeira, a segurança emocional, a fé nas pessoas que amamos, a fé em Deus, a fé em nós mesmos. Perdemos nosso bem-estar físico, nossos bens materiais, nossa capacidade de desfrutar do sexo, nossa reputação, nossa vida social, nossa carreira, nosso autocontrole, nossa autoestima, enfim, nos perdemos de nós mesmos.
E eu falei no início, e eu quero pontuar isso. Às vezes a gente é envolvido com pessoas mentirosas. Mentirosos. A pessoa tá mentindo pra você na cara lavada e você tá vendo. Isso também é um comportamento que você precisa se perguntar. O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui com essa pessoa que tá mentindo pra mim? Eu tô vendo que é mentira. Eu acompanhei. E aí algumas mulheres resistem isso, resistem. E aí elas começam a dizer que elas estão ficando loucas. Para que o sujeito tenha liberdade dele mentir à vontade. Então, para ficar na vida do sujeito, elas começam a acreditar que estão loucas. E você vê a mentira e daqui a pouco você está acreditando que é tudo verdade. Alguns de nós perdemos o respeito e a confiança nas pessoas que amamos. Às vezes, perdemos até o amor e o compromisso com a pessoa que antes amávamos. Isto é comum. É como consequência natural e normal de uma doença. Ok? O amor não pode existir sem a dimensão da justiça. O amor também deve ter compaixão, o que significa aguentar ou sofrer com a pessoa. Vamos pensar nisso. A compaixão não significa sofrer por causa da injustiça de alguém. Percebeu? Amor é ter compaixão, significa aguentar algumas coisas e sofrer com a pessoa. Mas não significa aguentar a injustiça de alguém. Mas a injustiça quase sempre é sofrida repetidamente pela família de um alcoolista. Irlânia, dá para viver numa família com alcoólico? Dá para viver. Tem pessoas que vivem a vida inteira. Só que é bem muito pesado, né? E nesse estudo do trauma que eu tô fazendo, que eu tô preparando a minha aula, eu escrevi que o alcoolista é aquele que morre um pouquinho em cada dia. E quem tá com ele? Morre junto. Você vai matando sua alegria, você vai matando a sua paz, você vai matando a sua confiança, você vai matando as suas possibilidades do futuro. E você vai permanecendo ali. Você vai permanecendo. Quando você vê, você não consegue nem se reconhecer no espelho quando você olha. E quando você se olha, você só busca defeito. Isso é muito triste. Embora essa injustiça seja comum, nem por isso é menos dolorosa. A traição pode ser esmagadora quando alguém que amamos faz coisas que nos ferem profundamente. Povo lindo, o que é traição? Gastar o dinheiro da família sem contato, roubar o outro, pagar dinheiro na carteira do outro, usar o cartão de crédito sem avisar, você trair com outra pessoa que não está na relação e o combinado não é um casamento aberto. Então, se você for para fora, você está traindo aquela pessoa, está traindo a você também. Porque, de certa forma, em algum momento você disse sim para você. Você disse que seria fiel à sua palavra. E aí você pode mudar quantas vezes você quiser a sua palavra. Mas faça um acordo novo com a pessoa que está com você, ok? E também a pessoa que está com você faça um novo acordo com você. E talvez você não aceite um casamento aberto. E ok, é hora de cada um seguir para um lado. Porque você quer uma coisa e ele quer outra. Agora, se trair neste processo é a pior das traições. Botar a venda nos olhos e dizer, não tô vendo isso, não tá acontecendo não, eu tô doida, não tá acontecendo. Essa é a pior das traições. E você tá traindo a você mesmo. Você tá se submetendo a um local de loucura para que o outro fique feliz, patati patatá. Para cada casal, o começo é diferente. Mesmo assim, o processo que ocorre no relacionamento matrimonial, quimicamente, depende é essencialmente o mesmo. Vamos examinar o ponto de partida, os votos matrimoniais. Gente, preste atenção nisso. A maioria das cerimônias de casamento inclui as seguintes declarações: para melhor ou pior, na riqueza ou na pobreza, na doença, na saúde, até que a morte nos separe. Talvez seja aí que começa o problema. Você realmente quis dizer isso quando disse? Você estava ouvindo o que você estava falando?
Você tem real proporção do que é isso? Ok? E o que significa isso? Se soubesse, então, que iria ter não o melhor e o pior, não ia ter o melhor nesse relacionamento, só ia ter o pior na saúde, não saúde, mas doença. Não riqueza, mas pobreza. O amor que sentiria compensaria tudo. Ok? Porque tem pessoas que casam na riqueza ou na doença, na pobreza, só tem pobreza. Na saúde ou na doença, só tem doença. Até que a morte separe, só tem morte. E o que é morte, gente? Morte é estagnação. E aí tem um livro que eu trabalho aqui nos processos, que é O Poder da Autorresponsabilidade, que ele fala da história de Sísifo. Sísifo é esperto, ele consegue sair de muitas enrascadas, mas no final ele é condenado a empurrar uma pedra para o topo da montanha. E quando aquela pedra está chegando lá, ele recomeça. E aí ele volta a empurrar a pedra para o alto da montanha. Ele cansa, ele volta. Será que sua vida é um eterno recomeçar? Você está o tempo todo empurrando a pedra para o topo da montanha? E isso pode ser uma questão geracional. Isso pode ser uma questão sua de vida. Pode ser uma questão de pessoas que te criaram, que te conduziram, que falaram, você não pode, você não é capaz, isso não é pra você, fica quieto, seja boazinha. Pode ser muitas coisas. Só que a gente precisa mergulhar em você para descobrir o que é isso que te faz ficar travada. E toda vez que você está travada, você está no trauma, você está na morte. Você está paralisada em meio à vida. A vida está acontecendo. E a vida, ela não vai parar porque eu tô, ó céus, ó vida, ó azar. Não vai parar. A vida, ela está caminhando, ela está correndo. E ela vai me dar, no máximo, 80 a 100 anos. Hoje, eu atendendo a cliente falou, vou visitar uma senhora que morou comigo tem 100 anos. Ok. Mas será que eu também vou viver até os 100 anos? Eu não sei. Mas eu quero viver em movimento. Caminhando, fazendo minha comida, fazendo minha atividade física de manhã. E aí, o que acontece? É um projeto de vida. Vai acontecer? Não sei, mas eu tô me preparando. Eu já tô fazendo a minha parte hoje. Eu vou ter certeza absoluta? Não. Porque na vida a gente não tem certeza absoluta de nada. Abre mão do controle. Ok? O contrato foi feito de boa fé. E não há benefício na compreensão tardia. Tava apaixonado por você, quer dizer, cegueira, patologia, doença de vista, paixão. Tava apaixonado, ceguinho, ó, casei assim, ó, ceguinho. A paixão pela neurociência, ela vai durar de 12 a 48 meses. Significa 4 anos. Geralmente as pessoas começam a namorar e casam antes dos 4 anos. Aí, de repente, ó, tava na paixão, na cegueira, na patologia, doença de vista, acorda do feitiço, ó. Fala, meu Deus, que catiço é esse que tá do meu lado? Não sei se já aconteceu com você. A pessoa acorda e fala, meu Deus, mas onde eu fui parar? Eu tava cega e tava mesmo apaixonada. Então, assim, você fez um contrato que foi feito na boa fé e não há benefício de compreensão tardia. Quando a paixão passou, você não se retroalimentava mais. E aí, ó, a gente pensa, não há nada que possamos fazer para tornar isso menos doloroso ou diminuir nossa dor. Fere-nos profundamente ter os nossos sonhos destruídos pelo alcoolismo ou qualquer outro problema. Ó, e tem algo também que acontece que são problemas de transtornos psicológicos. Uma família que alguém dispara uma esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, histriônica, ansiedade, depressão, vai fazer com que essa pessoa desestabilize o ambiente. Porque se um sistema adoece, todo o sistema adoece. Ok? Então, às vezes, a gente está carregando aí, ó, as malas pesadas da vida porque a gente está num sistema adoecido. E aí não adianta medicar? Em alguns casos, sim, vamos medicar para tratar. Mas se não fizer as duas coisas juntas, não vai ter solução. Você vai ficar remediando o problema, matando o sintoma, mas o sintoma, ele é o conflito que está clamando por uma solução. E por que você não escuta o conflito?
A gente tá com dor de cabeça. Ai, toma Neosaldina. Ai, meu Deus, cadê tem Neosaldina? Me dá duas. Assim? Eu escuto muito, mas me dá duas, que eu tomo duas de uma vez. E aí nunca descobre o porquê daquela dor de cabeça. Será que é meu fígado? Será que é o que eu comi? Será que é alguma coisa que na minha cabeça não tá legal? Será que é uma taxa hormonal que não tá bem? Será que é minha tireoide que não tá funcionando? Não, a gente vai lá e toma Neosaldina. E não escuta a dor de cabeça que tá falando comigo. A dor de cabeça, ela é um grito do seu corpo falando, fica viva. Que eu tô aqui, ó, te avisando para você procurar uma ajuda. Ok? E às vezes a gente precisa buscar essa ajuda onde? Na família. Por quê, Irlânia? Porque às vezes é no histórico da família que nós encontramos o problema que vem se repetindo como uma maldição. E aí a gente tem várias técnicas, psicogenograma, genograma familiar, psicogenealogia. A gente vai trabalhando essas questões para quê? Para despertar você, tirar você desse buraco. Se você quiser, ok? Se você quiser, claro. A dependência química destrói vagarosamente, mas completamente. Que verdade, que triste verdade. É na morte mais lentamente e mais dolorosa do que um sonho. A gente vai morrendo aos pouquinhos nessa história triste. E aí eu coloquei algo aqui que é falando sobre vícios emocionais. Às vezes nós somos viciados em relacionamento ruim. Se na minha casa todo mundo gritava, todo mundo batia, todo mundo falava, todo mundo não sei o que, minha mãe falava assim, eu vou te bater porque Deus corrige a quem ama, então vem aqui que eu vou corrigir você. E aí você vai pra vida achando que as pessoas que te batem, que gritam com você, pode. Porque isso era amor, sua mãe te amava. E aí você nunca questionou a forma como você era tratado. E nessa história já foi tudo que eu falei aqui. Autoestima, autoconhecimento, amor próprio, autorresponsabilidade. Tudo foi embora. E ficou o quê? Ficou o resto do que sobrou. E você pode se resgatar. Existem possibilidades de resgate. Ok? Isso é maravilhoso. E aí, ó, por favor, entenda, aceitação não significa adaptação. Não significa resignação. Eu me sacrifico por você, não significa. A maneira triste e miserável como são as coisas, não é isso, ok? Não significa aceitar e tolerar todo tipo de abuso. Ó, abuso significa além do uso, ok? Quando a gente está falando de uma relação abusiva, a gente está falando de alguém que usa você mais do que pode. Alguém que usa uma criança mais do que pode. Que não respeita o indivíduo que está na sua frente. É além do uso. Então não aceite os abusos, ok? Na sua vida. Quem é vítima de abuso não tomará as decisões necessárias para parar esse abuso. Até que o reconheça como tal. Enquanto você estiver aí, ó, na cobra cega. Ai, não, ele é bonzinho. Ai, ele grita, mas ele paga as contas. Não, ele faz isso, mas ele me ama, né? É porque ele fica nervoso. Enquanto você não aceitar a realidade como é, não tirar a venda dos teus olhos, você vai continuar nessa relação abusiva, sendo usada além do uso, além do que você prometeu, e vai ficar aqui nesse círculo, todo mundo vai ficar gritando, sai daí, vem pra cá, aqui tem luz, vem pra cá, espírito, venha para a luz, e você não vai sair de lá. Você não vai sair de lá, até que você reconheça que aquele lugar não te pertence mais e que existe vida fora daquele local. Quando fizer, deve parar de fingir que o abuso terminará magicamente. Não vai terminar. Eu vou mudar, eu amo você, eu reconheci. Não vai mudar, ok? Parar de fingir que ele não existe e parar de pedir desculpa por suas exigências. Existem mulheres que pedem desculpa porque eu peço demais, porque eu peço que você me respeite. Eu peço que você olhe pra mim. Por favor, me desculpa, eu tô pedindo.
não tem cabimento. E uma relação que você não é respeitada, será que você deveria estar ali? Será que tem lugar para você ali? Porque a gente está falando de um amor pornéia. O que é amor pornéia, Irlane? É a primeira fase do amor. Que é o amor da mãe pelo bebê. Que é a simbiose. Tô ali, minha mãe, minha mãe vive pra mim. Minha mãe adivinha minha fome, minha mãe adivinha minha cólica, minha mãe adivinha tudo. E eu tô ali. Primeira fase do amor. E a gente encontra pessoas adultas que se relacionam com você assim. Você vive para o meu prazer. Enquanto você não cortar isso com a tesourinha, ó, se apropriando da vida, você vai ficar na mão do palhaço. O palhaço vai fazer assim, faz isso, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Então, assim, a pessoa que quer que você se recline perante ele tá dizendo, ó, viva para o meu prazer. A pergunta é, a sua vida é para só dar prazer a alguém? E você se dá prazer? Vamos pensar nisso. Num estado de aceitação, somos capazes de responder responsavelmente ao nosso ambiente. Neste estado, recebemos o poder de mudar as coisas que podemos. Você pode mudar muitas coisas na sua vida. Vamos lá. Se eu puder aceitar quem sou, o que sinto, as coisas que fiz, se aceitar isso gostando ou não de tudo, então posso aceitar a mim mesmo. Posso aceitar minhas falhas, minhas dúvidas, a falta de autoestima. E quando aceitar tudo isso, colocar-me-ei de frente para a realidade, em vez de rotular em aceitá-la. Relutar em aceitá-la. Não estou mais revirando minha consciência para manter a desilusão sobre minha situação atual. Não estou fingindo que as coisas não estão acontecendo, ok? Eu abri os meus olhos, minha mente ampliou. E sim, limpo a estrada para os primeiros passos do fortalecimento da minha autoestima. Enquanto não puder aceitar o fato que estamos em algum momento determinado da nossa existência, enquanto não conseguimos permitir a nós mesmos estar totalmente conscientes da natureza de nossas escolhas e ações, enquanto não puder admitir a verdade em nossa consciência, não conseguiremos mudar. Então, aceitar é tomar consciência da sua realidade atual, sem julgamento. É boa, é ruim, é feia, é bonita, é preto, é branco, é céu, é inferno. Não é isso. A realidade é essa. Tô vendo a realidade. E o que eu faço agora para mudar essa realidade? Pela minha experiência, também acredito que meu poder superior parece relutante em intervir em minha situação até que eu aceite o que ele já me deu. Hoje uma cliente falou assim pra mim, tem uma vozinha que fala assim, sai do abismo, sai do abismo. Eu falei, você escuta a voz? Ela, não. Eu falei, não, bora escutar essa voz é boa, tá mandando você sai do abismo. Sai do abismo, porque ela tá repetindo um padrão. E aí quando a gente repete o padrão, o que acontece com a gente? Tá sempre no limbo, no abismo. Ok? E ela falou, sai do abismo. Eu falei, então vamos ouvir, eu vou gravar pra você. Sai do abismo, sai do abismo. Vão ser duas vozes falando na sua mente. Pra você sair desse lugar e fazer uma vida que vale a pena ser vivida. Essa aceitação não é para sempre. É somente para o presente momento. Mas deve ser sincera e vir de dentro. Eu aceito tudo como é. E olho pro que eu posso mudar. O que eu não posso mudar? Posso tirar da minha vida ou posso aceitar. Está nas suas mãos, a vida é sua. Como podemos conquistar esse estado de paz? Como podemos encarar toda essa realidade sem piscar os olhos? Ou sem cobri-los, ok? Sem ser cobra cega. Como podemos aceitar todas as perdas, as mudanças e os problemas que a vida e as pessoas arremessam sobre nós? Tem problemas que as pessoas jogam sobre nós. Tem problemas que a gente arruma. Tem encrenca que a gente garra e não quer abandonar. Então, você tem que pensar assim, o que está acontecendo aqui? Para falar disso, a gente vai falar dos processos do luto. Existem 5 processos do luto, que é a negação, a raiva,
a gente vai falar da negociação, depressão e o final, que é o ótimo, é a aceitação. Dentro disso, o primeiro estágio é a negação. É um estado de choque, dormência, pânico, a recusa geral de aceitar ou reconhecer a realidade. Fazemos tudo para colocar as coisas à volta no lugar e fingimos que a situação não está acontecendo. Há muita ansiedade e medo nesse estágio. Você vai ficar negando, vai ficar enfeitando o pavão, como diz o ditado popular, e não vai olhar para aquilo, ok? Vai recusar-se a acreditar na realidade. Não, não pode ser. Negar e minimizar a importância da perda não é grande coisa. Negar quaisquer emoção sobre a perda, não me importo. Eu atendo adolescentes, né? E os adolescentes falam, eu não ligo. Meu pai fez isso, eu não ligo. Ainda faz assim com o braço, eu não ligo. Tô nem aí. O que ele fez? O que você sentiu? Não senti nada, assim. E aí e esse ombro subiu por quê, né? Por quê? Por que o ombro subiu? Que eu não ligo, que eu não quero, que eu não vou. A gente precisa olhar para o que nos incomoda. Porque se nos incomoda, é uma emoção nossa falando no nosso corpo. Ou a fuga mental. Dormir. Tem gente que tem um problema, corre para a cama. Tentar ter ideias fixas. Comportamentos compulsivos. Comer demais, comprar demais. Fumar demais, beber demais. Ligar, exigir das pessoas mais. Tudo que é compulsivo, ok? Manter-nos ocupados, ó. Eu atendi uma cliente que ela é a concurseira, sabe? Aquela pessoa, concurseira não, curseira, né? Aquela pessoa que faz todos os cursos, mas não tem nem tempo de elaborar, de se conhecer, de aplicar em si, porque ela tá preocupada com o próximo curso que ela já vai comprar. E aí eu falei pra ela, vamos parar de comprar curso? Vamos pegar todos esses cursos que você fez, vamos contar quantos são. E vamos ver o que presta, o que não presta para você aplicar na sua vida, para você ajudar alguém, né? Porque você não fez esse curso à toa. Então, assim, a gente tem que olhar para a vida e parar de manter-se ocupado, como se a ocupação fosse resolver nossas questões. Não vai. Não é a quantidade de livros que eu leio que vai mudar a minha vida. Mas é o quanto eu aplico esse conhecimento em mim que vai me fazer ficar forte, crescer, evoluir, tá? Podemos sentir-nos um pouco desligados de nós mesmos. E nossas respostas emocionais podem ser simplórias. Não existem ou mesmo impróprias. Rir quando se devia chorar. Chorar quando se devia estar feliz. A nossa emoção, que é para nos apoiar e nos direcionar, fica fora do lugar. E a gente está perdido aí. Acreditar nas mentiras desintegram o centro do nosso ser. Por isso que eu falei de mentiras. Não acredite nas mentiras. Negação não é mentir. É não permitir a si mesmo saber a realidade. Se a realidade me incomoda, eu não vejo, não sei, não tô aqui. Não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas o que eu mudo nisso? Nada, né? Eu fico seguindo o padrão. A negação é amortecer a alma. É um instinto e uma reação natural da dor. A perda e a mudança, ela nos protege, guarda-nos de reveses da vida, até que possamos juntar nossos outros recursos para lidar com isso. Então, assim, Ilana, é importante a negação, às vezes pra gente mudar de fase, não ficar na negação. Vou ficar 30 anos negando que meu pai morreu, que meu marido foi embora, que meu carro foi roubado. Não. Você pode sim olhar para isso, aceitar isso, se questionar disso, mas passa de fase, passa de fase. Vamos jogar o jogo da vida. Vamos passar de fase. Quando deixamos de negar nossa dor, passamos pelo estágio seguinte, a raiva. Olha a raiva aí. Nossa raiva pode ser razoável ou irracional. Raiva não é boa e nem ruim. Raiva é uma emoção básica. E quando ela tá na irracionalidade, nossa, você mata alguém, você joga uma criança longe, você atropela alguém na rua, você mata o marido, você faz um negócio, porque você quer se vingar e resolver agora esse negócio.
Podemos justificar a destruição da nossa raiva ou podemos jogar nossa fúria irracional em qualquer outra coisa ou em qualquer outra pessoa. Podemos culpar a nós mesmos, a Deus e a todos à nossa volta pelo que perdemos. A culpa é do Brizola, a culpa é do Lula, a culpa é sei lá de quem, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha tia, a culpa é da minha avó, a culpa é... E você não sai desse lugar, porque todo mundo é culpado, ok? Perceba esse padrão. Eu tô falando pra você aí, ó, pensando sobre você, ok? Dependendo da natureza da perda, podemos ficar um pouco irritado, zangado, furioso e tomados por uma raiva de sacudir a alma. Mas é natural. Raiva é uma emoção básica. Um valor meu foi atingido, algo meu foi retirado, algo foi rompido. Eu fico com raiva de um ente querido que eu perdi, fico com raiva de um projeto que não deu certo. Fico com raiva, é natural, ok? A vocação de sermos honestos com as pessoas, de arrancarmos suas máscaras, de forçá-las a enfrentar a verdade, redimida, é altamente perigosa e destrutiva. E não consegue viver a compreensão de que, de uma maneira ou outra, ela mantém suas peças psicológicas intactas mediante alguma forma de autodecepção. E aí é muito importante pensar nisso, tá? O quanto que a gente passa pro outro aquilo que a gente quer. A gente quer que ele mude, a gente quer que ele se aprume, a gente quer que ele fique de outra forma, a gente quer e a gente vai falando, né? Como se por muito falar a gente mudasse o mundo. Mulheres, nós já falamos demais. Se fosse para mudar o mundo já tava, ó, perfeito. Não é falando que a gente vai agir e resolver nada, ok? Tenho presenciado cenas violentas e assustadoras quando as pessoas finalmente se deparam com a realidade negada havia muito tempo. Se pretendemos intervir, precisamos procurar ajuda profissional. Uma cliente minha falou assim: eu nunca briguei na vida, mas eu uma vez apanhei tanto separando uma briga. Eu perguntei: por que você foi separar a briga? Porque eu quis, porque eu achei que eu devia transformar o mundo. Ela foi lá, mas ela apanhou, se machucou. E às vezes é isso, né? A gente tá tentando convencer uma pessoa e a gente tá, ó, presenciando cenas violentas, assustadoras, se machucando. E tá ali tentando convencer o outro que sua posição é o certo, que o seu lugar é o correto de ficar. Negociação. Depois de nos acalmar, tentamos fazer uma negociação com a vida, com nós mesmos, com as outras pessoas e com Deus. Se fizermos tal e tal coisa, ou se alguém fizer isso ou aquilo, não teremos mais de sofrer a perda. Se meu marido e eu procurarmos terapia, então não teremos que terminar o relacionamento. Às vezes, nossas negociações são absurdas e eu estou acostumada a achar que se conseguíssemos manter a casa arrumada ou se limpássemos a geladeira direitinho, meu marido não beberia mais. Lembra-se a esposa de um alcoólico. O que ela faz? Ela arruma tudo e ela diz: se eu fosse mais caprichosa, se eu cuidasse mais das coisas, meu marido não ia embora. Meu marido não beberia. Meu marido não teria amante. Como se estivesse nas suas mãos controlar isso. Controlar o caráter da outra pessoa, a forma que o outro interage no mundo, as interpretações que ele faz na vida, os pesos que ele traz da origem familiar. E é muito importante a gente pensar nisso. Esse caso eu atendo muito. A negociação. Vamos pra terapia. O casamento já acabou, enfim. Vem pra terapia. Vocês estão aqui na terapia pra quê? Porque se a gente for pra terapia, o casamento não acaba. Mas o que tem de bom nesse casamento? Em alguns casos a gente consegue reverter? Sim. Mas em alguns casos é impossível. A pessoa já se bateu, já xingou, já tem ai, meu Deus. Medida protetiva. Eles querem me usar como pivô ainda pra ficar ali na medida protetiva junto com eles. Eu falo, não tenho nada com isso, não. Vocês têm uma medida protetiva, vocês têm que cumprir isso. Porque se você pediu ajuda, você pediu por causa de um motivo. E eu não vou ficar botando vocês dentro de um consultório pra reparar o casamento. A não ser que a justiça mande. Porque em alguns casos já aconteceu comigo. A justiça pediu uma cliente para que ela fizesse terapia conjunta. Só que eu escrevi um laudo dizendo que não, ela já não morava mais com ele, não tinha mais o que fazer, já tinha a polícia ido na casa dela várias vezes, ela não queria mais.
Então eu escrevi um laudo dizendo que eu não estava disponível para fazer tal coisa. Até porque a cliente estava em sofrimento psíquico e que tinha traumas que a gente estava tratando, estresse pós-traumático daquela relação. Então não era sobre terapia. Era sobre, separação. Separação. Esperar a poeira baixar. Se reconstruir para seguir sua vida. Depressão. Quando nos damos conta de que nossa negociação não funcionou, quando finalmente ficamos exaustos dos nossos esforços para nos defender da realidade, é quando decidimos reconhecer o que a vida nos reservou. Ficamos tristes, às vezes terrivelmente deprimidos. Pode ser que a pessoa tenha momentos de depressão quando ela se depara com a realidade nua e crua. E aí ela afunda no poço dela. Isso é para sempre, Rania? Não. O ideal é que não seja para sempre. Se for no momento de transição do processo de luto, que é uma perda significativa de um ente querido, de um carro, de um relacionamento, de qualquer coisa que foi importante para a pessoa, ok. Ela vai passar lá pela tristeza profunda, uma certa melancolia e depois ela vai sair daquele lugar. Lamentar ao máximo. É isso o que temos que tentar evitar a qualquer custo. Então, assim, vai sofrer, vai chorar, vai, mas não fica lamentando ao máximo, não. Porque isso pode fazer com que você fique nesse lugar. É hora de chorar. Isso, machuca, me machucou. Esse estágio do processo começa quando modestamente nos entregamos. Nos entregamos a como ela é chamada quando começa o processo do perdão. Isso só desaparecerá dela quando todo o processo for completado. Então, o processo de depressão, ele vai estar agarradinho lá com a aceitação, que é a tão sonhada liberdade do sujeito. É isso. Depois de fechar os olhos, gritar, espernear, negociar, finalmente sentimos a dor e enxergamos o estado de aceitação. Não é uma sensação resignada, faz o que quer comigo, tô a serviço. Não é isso, tá? E nem desesperançosa de desistir do que pensa. Qual é o propósito? Ou não aguento mais lutar, embora também ouçamos essas colocações. Ela também indica que é um começo do fim da luta. Mas não representam indicações de aceitação. A autoaceitação não deve ser confundida com o estágio feliz. É quase uma ausência de emoção. É como se a dor tivesse passado, a luta tivesse acabado. Ok, passou isso. Agora eu vejo com outros olhos. Ficamos em paz com as coisas como são. Estamos livres para ficar. Livres para ir. Livres para tomar qualquer decisão que precisamos. Estamos livres. Aceitamos nossas perdas, por menos ou maior que seja. Tornamos uma parte aceitável de nossas circunstâncias. Sentimos-nos confortável com tudo isso e com nossas vidas. Nos ajuntamos e nos reorganizamos. Mais uma vez, estamos nos sentindo confortável com as nossas vidas e com nós mesmos. A aceitação, ela vai fazer com que a gente se aproprie de nós e pare de acusar o outro. Foi você, foi você, foi você. Parou isso. Que agora você já internalizou, já está bem. São aqueles momentos exatamente que deveriam ser. Apesar dos nossos receios, emoções, lutas, confusões, compreendemos que tudo está bem. Mas, mesmo se nos falta o instinto. Aceitamos o que é. Nos acomodamos. Paramos de correr. Paramos de nos equivocar. Paramos de controlar. Paramos de nos esconder. Sabemos que somente a partir desse ponto podemos seguir em frente. Então, a gente vai ter que passar pelos processos. Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação para o ciclo. É claro que a autora que estuda sobre isso, ela deixa muito claro que isso vai ser nessa ordem, né? Talvez não. Talvez você fique numa raiva negativa, né? E aí você entra em depressão e aí você volta
O importante é passar por esse ciclo e se aceitar e aceitar a realidade como é. O Fritz, ele vai dizer, a única maneira de sair é atravessando. Não tem outra maneira de sair desse lugar. A gente precisa, passar para o outro lado, seguir em frente, ir para começar a jornada, fazer coisas diferentes. Saudáveis são os que sentem tristeza, apesar de muitos recentemente começarem a descobrir que negar a tristeza é negar uma função da natureza humana e que tal negação às vezes produz consequências diretas. A tristeza, como qualquer emoção verdadeira, é acompanhada por certas mudanças físicas e pela liberação de certa energia psíquica. É possível ser saudável vivenciando a tristeza. Não negue a tristeza está ali, batendo a sua porta. Para quê, Irlânia? Para você acordar para a vida. Podemos permitir-nos atravessar esse processo quando enfrentamos uma perda ou mudança, mesmo os menores. Sejamos carinhosos com nós mesmos, faz carinho em você, carinho. Esse processo é exigente e cansativo. Talvez você nunca fez isso. E você vai ter que treinar e criar um novo hábito é insistir naquilo, esperando o resultado que você deseja. Podemos sugar nossa energia e balançar nosso equilíbrio. Observamos como atravessamos os estágios e sintamos o que precisamos sentir. Conversemos com as pessoas que estão a salvo e que nos poderão dar conforto, apoio e a compreensão de que necessitamos. Pessoas que estão a salvo. Não é para conversar com quem está no fundo do poço se batendo lá, porque você vai ficar lá e a pessoa não vai te ajudar. A pessoa às vezes vai falar assim, eu tô com dor na cabeça, eu tô com uma dor no joelho. Meu marido fez isso, mas o meu marido também faz isso, é normal. Sai fora disso. Pessoas conformistas, não fiquem com essas pessoas. Porque isso não é apoio, isso é consolo. E consolo te faz ficar agarrada num lugar, ok? Uma coisa que me ajuda é agradecer a Deus pela perda. Ajuda ela, vê se faz sentido para você. Nas minhas presentes circunstâncias, não importa como eu me sinta ou o que ache dela. Outra coisa que ajuda muitas das pessoas é a oração da serenidade, lembra lá? Vamos lá no capítulo 4 deste livro. A gente vai usar, por quê? Porque a gente precisa utilizar o que é importante, o que marca a nossa vida, o que nos faz ver diferente. Deus, dá-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso mudar e sabedoria para distinguir a diferença. Ok? Essa é a oração da serenidade que está no nosso livro, que a gente está estudando no Clube do Livro, Codependência Nunca Mais, no capítulo 4, ok? A oração da serenidade. Não podemos agir não temos que agir ou de nos comportar impropriadamente, mas precisamos passar por isso. Outras pessoas também passam por isso. Não é só você que sofre coisas. Todo mundo sofre. O problema é que quando a gente está mergulhado, a gente acha que é com a gente. O mundo está contra nós e não é verdade. Não temos que agir ou de nos comportar inapropriadamente. Precisamos passar por isso. Outras pessoas também passaram. Compreender esse processo ajuda-nos a ser mais compreensivos com as outras pessoas e nos dá força para decidir como desejamos nos comportar e o que fazer para cuidar de nós mesmos quando passarmos por isso. Aprender a arte da aceitação é um bocado de dor, mas um bocado de dor que vai fazer com que você atravesse a sua vida e comece a viver uma jornada fluida. O que significa fluir? É vida, vitalidade. Como eu disse, o nosso corpo é 70% de água e às vezes as nossas águas estão totalmente paradas. Mudar traz dor, traz desconforto. Por quê, Irlânia? Porque nós estamos construindo um novo hábito. E fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, reclamar daquilo, é um hábito. E para sair desse ciclo, você precisa fazer coisas diferentes, se relacionar com pessoas diferentes, frequentar lugares diferentes, se permitir ser diferente.
Aceitar que você não é a mesma de 5 anos atrás. Eu não sou a mesma de 27 anos, de 20 anos, 18 anos, eu sou outra pessoa. E também não sou, Irlânia, quando você começou a atender, você era a mesma pessoa? Você pensava do mesmo jeito? Claro que não. Claro que não. Eu fui ampliando a minha consciência, fui conhecendo novas possibilidades, fui ampliando ferramentas para atuação. E a gente vai aprendendo a ser mais leve na vida. Se a gente pode fazer algo num tempo de 2 horas e eu aprendo uma técnica que eu faço em 40 minutos, às vezes, em alguns casos, será necessário eu usar a técnica de 2 horas. Mas eu posso usar quando eu quiser de 40 minutos. Ok? Porque a vida tem pressa. A vida está caminhando. E nós temos que caminhar com a nossa vida. Porque senão a gente fica estagnado no mesmo lugar. Ó, eu quero agradecer a vocês que ficaram comigo aqui. Nosso Clube do Livro mudou hoje. Agora a gente tá nesse dia, que é terça-feira às 22 horas. Que eu precisei reorganizar minha agenda aqui. E aí a gente vai ficar nesse horário. E vamos juntas nesse processo. Toda terça-feira às 22 horas. Você acha que essa live fez sentido para você? Se você conhece alguém que precisa desse saber, envie essa live. Passa o link para ajudar mais pessoas. E assim a gente faz a corrente do bem. Beijo no seu coração e ó, tchau, tchau, boa noite.